Eu sou muito contente de estar aqui hoje com você para falar que estamos prestes a começar o nosso desafio relacional. E para falar sobre relações, não tem como a gente não falar de emoções. E esse desafio relacional, ele envolve nós tratarmos algumas emoções, percebermos algumas emoções. Mas antes de falar dessas emoções propriamente dito, acho que é interessante a gente trocar uma ideia sobre como as pessoas veem a emoção hoje. Já reparou que quando alguém demonstra uma emoção um pouco mais desajustada ou uma emoção um pouco mais expressiva, outros prontamente dizem: fulano é emocional. Ou quando a gente analisa uma situação e percebe que alguém não vai gostar muito, muitas vezes dizemos assim: cuidado, fulano é emocional. Essa forma de expressar, né, fulano é emocional, é uma forma pejorativa, porque está na nossa percepção coletiva, de que demonstrar emoção é algo fraco, né? Quem demonstra emoção é um sinal de fraqueza. E é importante a gente parar e analisar isso, porque a emoção e a razão é um sistema complementar. Então, assim, a razão, ela nos dá a direção, ela aponta qual caminho que a gente quer seguir, analisando os riscos, analisando as possibilidades, né, as oportunidades. E a emoção é o impulso que nos empurra para esse objetivo que nós estabelecemos. Então, as duas são muito importantes, elas são complementares. Se eu tiver apenas razão nas coisas, se eu usar apenas a minha razão, eu vou ter a tendência de ficar qualificando tudo o tempo todo. E para fazer isso, eu me torno uma pessoa um pouco mais lenta, um pouco mais reativa, um pouco mais estagnada. E a emoção não, a emoção quando ela vem e a gente permite que ela assuma o seu papel, nos ajuda a ir apesar de desafios, apesar de dificuldades, apesar de muitas vezes nós estarmos tristes, sobrecarregados. A emoção, ela é aquele impulso que nos ajuda a seguir adiante. Mas como que as pessoas veem a emoção? Como eu disse antes, muitas vezes de forma pejorativa. E é como se fossem predadores, né? Predadores prestes a nos atacar. As pessoas, nós em geral, temos dificuldade de lidar com as nossas emoções. Porque as emoções expõem a nossa fragilidade, expõem a nossa essência. E muitas vezes isso é assustador para nós. E para não entrar em contato com as emoções, as pessoas empregam desafios gigantes. Muitas vezes elas fazem coisas que a gente olha e fala, poxa, como essa pessoa está reagindo dessa forma, né? O problema dos artifícios para não se entrar em contato com a emoção é que a pessoa ela fica ainda mais vulnerável do que a situação que causou aquela emoção nela. Existem três formas de que muitas pessoas utilizam para evitar, para fugir, sentir uma emoção, especialmente uma emoção dolorosa ou desafiadora. A primeira forma é a abstenção. A abstenção é a pessoa, por medo de sentir aquela emoção dolorosa, ela evita toda e qualquer interação que vai expor aquela pessoa naquela emoção. Por exemplo, para ficar fácil, vou te dar um exemplo. Suponhamos que você tenha esse padrão de comportamento ao lidar com a sua emoção, que é a abstenção, que é evitar. E suponhamos que para você uma emoção muito dolorosa é a emoção do abandono. Então, o que você vai ter a tendência a fazer? Pense assim, olha, o que é contrário ao abandono? É acolhimento, é conexão. Então, para você não correr o risco de sentir a emoção do abandono, você terá a tendência de evitar qualquer tipo de interação, evitar qualquer conexão. Então, por exemplo, num relacionamento, você não vai se entregar por completo, porque você vai sempre ter uma ressalva. Se eu me entregar, eu posso me sentir abandonado.
Se eu me entregar, eu posso não ser correspondida. Então, o que você faz? Você abstém. Você não entrega todas as suas fichas. Note que, por não se entregar por completo, por medo de se sentir abandonado, você corre um risco ainda maior de ser abandonado. Então, nesse padrão abstenção, a pessoa ela tem a tendência de evitar qualquer coisa que faça ela ter contato com aquela emoção dolorosa. A rejeição, por exemplo. Ah, não quero me sentir rejeitado. Então, o que eu faço? Não me entrego. Só que quem é responsável para validar os sentimentos é o nosso código emocional. Então, quando eu não me entrego por medo de ser abandonado, ou quando eu não me entrego por medo de ser rejeitado, eu estou inconscientemente dizendo o que para mim? Que eu não mereço ser amada. Que eu mereço ser rejeitada. Inconscientemente você está dizendo isso. E sabe por que você está dizendo isso? Porque apesar de você tentar evitar o abandono e tentar evitar a rejeição, você se coloca numa posição de exclusão. Então, automaticamente, você pega essa emoção, que é a emoção do abandono e da rejeição, e coloca ela próxima de você, como se ela fosse uma proteção para você não senti-la. Então, quanto mais você corre de sentir essa emoção, mais presente ela fica em você. Por quê? Porque você começa a se proteger. E para se proteger, você tem que estar ciente do perigo. Então, na abstenção, é isso que acontece. Esse é o primeiro padrão que as pessoas utilizam para evitar uma emoção dolorosa. O segundo padrão que eu quero trazer para você é a negação. Esse é muito comum e você vai lembrar das vezes que você percebeu em alguém esse padrão ou que você também tenha adotado esse padrão, né? A negação, a pessoa faz o quê? Ela finge que tudo está tudo bem, que não sentiu dor, que aquela situação é uma situação comum, faz parte, né, da vida do ser humano. E quem olha para ela fala, uau, como fulano conseguiu lidar com essa emoção tão dolorosa de uma forma tão sublime. Mas no íntimo, o que acontece? No íntimo, a pessoa está ali remoendo, se sentindo culpada de ter permitido que aquela situação que ela enfrentou causasse aquela emoção tão dolorosa. Então, na negação, ela ignora, ela finge o ocorrido, como se não tivesse acontecido nada. E aparentemente dá certo. Porém, internamente, ela continua sofrendo as consequências daquela emoção dolorosa. E as consequências dela continuar remoendo, dela continuar relembrando e revivendo aquela emoção dolorosa, são consequências devastadoras para o seu organismo. E o terceiro artifício que as pessoas utilizam para evitar ou para fugir da emoção é a competição. Esse eu acredito que você também já deva ter observado em algumas pessoas. É muito comum esse terceiro artifício. Como é que ele funciona? Quando você chega e fala para alguém que está decepcionado ou que está sofrendo uma injustiça, ela traz logo em seguida uma injustiça ainda maior que ela sofreu. É como se a pessoa usasse o sofrimento e aquele período que ela se tornou vítima de uma situação como se fosse uma vantagem competitiva. É como se ela se tornasse uma pessoa muito mais especial porque ela sofreu uma emoção dolorosa. Qual o problema desse artifício? A primeira questão é que a pessoa ela se coloca numa posição de eterna vítima. Sendo vítima, ela não tem força para enfrentar os problemas do dia a dia. O segundo problema, a segunda dificuldade
ou seja, o segundo prejuízo que a pessoa toma por se colocar nessa posição de competição, é que ela não consegue demonstrar empatia verdadeira por outros. Como o problema dela é sempre maior, ela nunca vai ser aquela pessoa que vai ter condição de fazer aquelas trocas que a gente faz. Hoje eu te apoio, amanhã você me apoia. Então ela sempre vai se colocar numa posição de vítima, e o que antes era uma vítima de uma circunstância, ela se torna uma vítima existencial. É como se a vida inteira ela tivesse sido prejudicada. Eu acredito que deu para você perceber quão prejudicial é nós evitarmos as nossas emoções, especialmente as dolorosas. As três formas, a abstenção, negação e competição, são devastadoras na nossa vida, especialmente a competição. Ela causa muito prejuízo para a nossa saúde, para a nossa inteligência relacional. Como eu disse para você, a inteligência relacional é a capacidade que você tem de lidar com pessoas, especialmente pessoas difíceis, usando as suas emoções e entendendo as emoções do outro. Então, as três formas, elas são muito prejudiciais. Mas existe uma forma da gente lidar com as nossas emoções, especialmente as dolorosas, eu sempre vou frisar isso. Por quê? Porque a gente aprendendo o que a emoção dolorosa representa na nossa vida, nós vamos entender e nós vamos perceber um caminho de grande oportunidade. Existe um ditado que diz assim: toda emoção é uma comunicação, ou uma comunicação de amor, ou um pedido de socorro. Então a pergunta que a gente precisa fazer é, diante de uma emoção dolorosa, é: que comunicação essa emoção está fazendo? Ela está fazendo uma comunicação de amor ou um pedido de socorro? Atrás de uma emoção existe uma grande comunicação. Tudo bem, suponhamos que eu estou com uma emoção dolorosa e eu não quero ficar mais do que o tempo necessário sentindo aquela dor. O que eu preciso fazer? Eu vou colocar agora no vídeo para vocês uma ferramenta que chama Reestruturação em 6 passos. É uma ferramenta de programação neurolinguística. Vou explicar cada um desses passos para que fique fácil de você entender, e depois eu vou deixar ali no caderno de anotações o exercício para você ir fazendo cada um desses passos para você aprender o caminho, ok?